como não ser um vendedor meia boca. O pior, tá? A gente nunca se acha meia boca. O detalhe é que muitas vezes a gente é lembrado como um vendedor meia boca e nem sabe disso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu duvido que algum vendedor, e vamos combinar, né, gente? O que mais tem hoje, varejo, né, como um todo, baixando o volume aqui, é vendedor meia boca. E eu duvido que eles se vejam ou se enxerguem ou se considerem vendedores meia boca, né? Com certeza o vendedor meia boca não se considera meia boca. E aí que tá o detalhe. Ele não se considera, porém muitas vezes ele é lembrado. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre como não ser lembrado pelo teu cliente como um vendedor meia boca. Como eu perguntei ontem para vocês, me conta quem tá aqui. Algum de vocês que acabou de chegar agora já passou por uma situação onde foi atendido por um vendedor como se ele estivesse fazendo um favor para você, atendendo ele? Alguém já passou por essa situação? De ser atendido como se o vendedor se comportar de uma maneira como se estivesse fazendo um favor em te atender? Já aconteceu? Ou já aconteceu contigo do vendedor te empurrar tanta coisa desnecessária que você até na hora até achou que talvez aquilo era necessário, ia ser bom, mas quando você chegou em casa você se arrependeu amargamente e decidiu que não ia mais voltar lá? Já aconteceu isso contigo? Gente, aí o que acontece quando a gente chega em casa e não gostou mais das compras que fez ou viu, aquele vendedor lá me passou a conversa? Na maioria das vezes a gente não volta nem para trocar. E aquele vendedor lá não sabe que a gente ficou insatisfeito, mas a gente conta para todo mundo. Né? É impressionante isso, né? Mas um atendimento mal feito, ele tem um reflexo muito negativo e o vendedor ele não fica sabendo. Ou outra situação que a gente vê muito, né? Você já foi atendido por um vendedor e você teve a nítida certeza que você simplesmente não passou de um número ou de mais uma nota para ele bater a meta? Gente, quantas vezes a gente vai procurar um atendimento e a pessoa não pergunta nada pra gente sobre aquela dor, aquela necessidade. Ela simplesmente alcança o que a gente pede, mas quantas vezes a gente não tem certeza se é exatamente aquilo que ia resolver a nossa dor e aí a gente compra errado e fica pé da vida, né? Mas o vendedor não teve sequer o interesse de perguntar por que eu estava comprando aquilo ali, o que estava acontecendo, para talvez te mostrar que aquilo que você está pensando em comprar não vai ser a melhor solução, né? Isso acontece direto e de novo, a gente não volta mais. Ontem eu fiz uma enquete aqui, gente, e a gente às vezes precisa cuidar um pouco, né, para não expor as pessoas, mas vocês não têm noção da quantidade de direct que eu recebi. Aí quando eu recebo direct também eu entendo que a pessoa não quer que eu exponha ela, né, mas vocês não têm noção da quantidade de direct que eu recebi contando histórias de atendimentos ruins. Então assim, eu volto a dizer que eu acredito verdadeiramente que a cura, gente, para esse momento de escassez nas vendas está sim nas mãos dos vendedores. E está desse jeito porque a gente tem um monte de vendedor meia boca aí. E de novo, na maioria das vezes eles nem sabem que são meia boca. Teve uma situação de uma menina que me trouxe ontem aqui, a Ana, super minha parceira, de vez em quando ela tá aqui, ela não é vendedora, ela é professora de vocação, mas sempre que dá ela entra aqui nas lives porque ela sempre me coloca que ela entende que venda é uma arte e a gente precisa aprender com os vendedores a se comunicar melhor, né? E ela como professora trabalha com comunicação e ontem ela colocou
Aqui pra mim a situação que quando ela foi comprar o vestido, alugar o vestido de noiva dela pro casamento dela, ela saiu do trabalho, né, cansada e tal, foi o horário que deu e foi extremamente mal atendida. E ela relata, gurias e meninos que estão aqui, e ela me relatou os detalhes assim do atendimento já faz um certo tempo, para ver como isso fica gravado na memória dos clientes. E eu tenho certeza que aquele vendedor, aquela vendedora que atendeu ela, que não fez questão nenhuma de se interessar por saber que tipo de vestido que ela queria, e ela ainda disse que chegou na loja e disse, nossa, essa foi a primeira loja que eu vim escolher o meu vestido de noiva, que essa pessoa provavelmente nem está mais lá e que com certeza não lembra dela, mas ela não esqueceu dessa vendedora, né? E com certeza do nome da loja também não. Então, por isso que a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso. E aí, enquanto a gente conversava sobre essa situação, me veio na cabeça, gente, uma situação que eu vivi de atendimento e que ficou muito marcante, assim, pra mim. Quando meu marido se formou, né, se formou na graduação, faz tempo, né, a recente tinha se conhecido. E eu fui na formatura dele, nem fui convidada por ele, ó, tô abrindo minha caixa preta aqui pra vocês, fui convidada por uma amiga que eu tinha que se formou junto com ele, mas eu sabia que era a formatura dele. Então, gente, eu pensei, nossa, vou comprar o vestido pra ir na colação de grau dele, queria impressionar, né? Você sabe como é que é namoro novo, né, gurias? Gurias e meninos. E, gente, eu lembro que eu passei na vitrine de uma loja, na época era uma das lojas mais caras que tinha aqui na cidade, e eu já era vendedora, tá? Naquela época eu já era gerente de um time de vendas. E eu passei na vitrine e eu vi um vestido vermelho lindo, lindo, gurias, lindo. Eu pensei, é o vestido que eu preciso, né, pra marcar a presença. E aí eu fui reto e eu tinha saído sem carteira, gurias, só com cartão, porque eu tinha ido pegar alguma coisa rápida na papelaria pra loja. E eu tava só com o meu cartão no bolso. E aí eu pensei, é o vestido, né? Vou aproveitar essa escapadinha que eu fui na papelaria, passei no banco e a loja tinha um precinho pequenininho assim. E no vestido eu fui no banco e saquei o dinheiro, gurias. Meninas e meninos, presta atenção nessa história. Saquei o dinheiro em espécie, enrolei na mão e coloquei no bolso. Fui na papelaria, comprei o material que a loja precisava. E voltei para aquela loja para comprar o vestido para ir na colação de grau do meu esqueminha, né? Naquela época, das minhas melhores intenções, né? Assim. E gurias, e quando eu cheguei na loja, entrei na loja e eu pedi para experimentar o vestido. E vocês acreditam? Gente, vocês acreditam que a vendedora não tirou o vestido do manequim para mim experimentar? Ela me disse que o vestido não ia me servir e que ele era muito caro. Eu passei por isso. Eu já passei por isso. E eu lembro exatamente disso. E eu me senti tão mal com aquilo. E eu tava com o dinheiro no bolso. No bolso. Isso faz quantos anos, gente? Vamos pensar, isso foi em 2001, 2002, eu me lembro exatamente. Sabe qual era o valor do vestido? R$480. Isso era quase um salário naquela época. Mas aquela data era muito especial para mim. Eu tinha muitas intenções com aquela data. Então eu estava disponível a pagar isso por um vestido. E a moça não tirou o vestido do manequim para mim experimentar. Era um vestido vermelho, nunca mais esqueci daquilo. E eu pedi para ela de novo, não, mas eu acho que serve e tal, e ela não tirou. Ela não desmontou a vitrine, ela não mexeu no, eu me lembro que ela foi atrás, o manequim pegou, aí ela me disse assim, esse vestido é de seda, não sei o que, deu uma explicação do tecido e não tirou o vestido do manequim para mim experimentar. E eu saí dali extremamente frustrada, guria, frustrada. E aí eu lembro que eu entrei, era uma galeria, eu entrei na loja da frente e comprei um vestido vermelho que custava R$100 a mais, R$590.
R$590. E aí, assim, ó, o que eu quis contar essa história pra vocês? Lembra que eu falei que eu já era gerente? Já nessa época, 2001, acho que foi isso? 2003, não sei. Eu já era gerente de time de vendas, já tinha meu time de vendas. Um ano depois disso ali acontecer, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa loja muito bem conceituada aqui na cidade. E vocês adivinham quem foi uma das primeiras, como gerente, quem foi uma das primeiras pessoas que foi me pedir emprego como vendedora nessa loja? A moça que não tirou o vestido da vitrine para mim experimentar. E aí, por que eu tô contando isso para vocês? Não porque eu quero me engrandecer, que aí eu tava na posição de gerente e eu não quis contratar ela para ser minha vendedora. Eu jamais contrataria uma pessoa que teve uma postura dessa com o cliente para fazer parte do meu time. Eu pego uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e treino ela e deixo ela top, mas uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, isso não se muda. Isso é da pessoa. Então eu jamais contrataria. Mas não por isso. Eu trouxe essa história para contar para vocês que, assim, eu tenho certeza que ela não lembra da situação, que ela não lembrou, tanto que ela foi me pedir emprego, porque se ela tivesse lembrado de mim, que ela não tinha tirado o vestido para me experimentar, com certeza ela não teria ido me pedir emprego. Ela nem sabe quem era aquela cliente, mas eu, como cliente, nunca esqueci essa história. E eu nunca mais voltei naquela loja. E a dona da loja nem sequer sabe dessa história, com certeza. Nunca mais voltei e nunca mais esqueci da situação. Então, quando a gente se depara com um vendedor meia boca, esse é o problema. O vendedor nem sabe que é meia boca, mas o cliente nunca mais esquece do atendimento meia boca. Ou não sei nem se dá para chamar de meia boca isso, sabe? Porque é pior do que meia boca. Mas enfim, por isso, gente, que enquanto vendedor a gente precisa se deter aos detalhes, se atentar aos detalhes. Porque assim, o cliente não dá a segunda chance. E ele não dá a segunda chance porque ele não esquece. Ele não esquece dessas situações. Mas enfim, quis trazer essa história para vocês aqui, porque ontem, quando a Ana me detalhou em detalhes o atendimento péssimo da situação do vestido de noiva dela, eu pensei, nossa, ela lembra de cada detalhe. Como pode que o cliente não esquece disso? E eu fiquei lembrando do meu sentimento lá quando aquela vendedora não tirou o vestido e me vi na mesma situação. Gente, isso deve fazer 20 anos e eu lembro de cada detalhe. Lembro da vendedora, né? E com certeza ela não lembra de mim. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Eu tenho certeza que se a gente abrisse um fórum aqui pra gente debater histórias de atendimentos frustrados, histórias de onde vocês com certeza se sentiram examinados, como se tivessem passado um raio-x dos pés à cabeça em vocês quando vocês entraram no estabelecimento, onde o vendedor achou que poderia medir, né, te medir e ver o quanto você poderia ou não poderia estar comprando ali na loja dele. Eu tenho certeza que se a gente abrisse um fórum para trazer histórias sobre isso, a gente ficaria aqui dias conversando, porque todo mundo já passou por uma situação frustrada dessas, por um vendedor, todo mundo já passou por um vendedor meia boca na sua história. E o que eu quero dizer para vocês que estão aqui, e eu vejo que fico muito feliz, porque aqui ou tem vendedor, ou tem empreendedor. Tô vendo a Sandra, tô vendo o Jair, tô vendo a Danusa aqui, empreendedores que vivem os seus talentos, que transformaram seus talentos num negócio e que vendem isso. E eu tenho certeza que vocês também já passaram por vendedores meia boca. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não seja um desses. Não seja de maneira alguma um vendedor meia boca. Porque a gente precisa sim vender, vendedor precisa vender. Então não seja um meia boca, porque o cliente jamais esquece. E aí eu trouxe algumas recomendações aqui para vocês, para que a gente consiga se diferenciar ou não entrar nessa seara de vendedor meia boca que tem por aí. E de novo, assim, sendo bem sincera com vocês, em algum momento a gente já foi meia boca. Eu também, vocês sabem, eu fiquei 20 anos no varejo vendendo, sendo gerente e vendendo. Com certeza em algum momento lá no começo, sei lá, eu já fui meia boca, né?
Mas o meu convite para vocês é que a gente busque melhorar e não seja meia boca mais de maneira alguma, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá, gurias e meninos que estão aqui, e eu quero que vocês anotem essa frase, porque sexta-feira eu preparei uma live muito especial para vocês, muito especial, e ela faz todo sentido com essa live de hoje, que a gente vai quebrar uma regra fortíssima de atendimento na sexta-feira. Eu vou verdadeiramente desconstruir algumas coisas com vocês e construir de novo. Mas para isso a gente precisa começar a embalar hoje. E a primeira recomendação que eu quero dizer para vocês é o seguinte: cuide e atenda os seus clientes como você gostaria que atendesse os seus. Presta atenção nessa frase e anota essa frase. Cuide e atenda os clientes como você gostaria que atendesse os teus, a tua família, os teus amigos, como atendesse os teus, com o mesmo cuidado, sem ignorar as pessoas, fazendo perguntas, se interessando verdadeiramente por elas, procurando entender qual é o acontecimento, qual é a razão, qual é a motivação que ela tem para buscar aquilo ali de ti. Não deixe que nada no teu dia a dia atrapalhe um atendimento. O cliente não tem absolutamente nada a ver com o que possa estar acontecendo. E a gente tem vivido, né, gurias e meninos, a gente tem vivido dias bem complicados. A gente tem passado por dias bem desafiadores. Mas assim, o teu cliente também. O teu cliente também. E talvez a hora que você está na frente dele seja o momento de vocês dois esquecerem um pouco dos desafios e tentarem resolver coisas que estão incomodando vocês, né? E você, como vendedor, é uma pessoa que resolve problema. Então aproveite esse momento para também curtir o teu cliente, para se colocar à disposição de conhecer uma pessoa nova. Isso é transformador. Então, assim, jamais leve nada, um não, principalmente, para o lado pessoal. Essa é a primeira recomendação que eu quero dar para vocês. Anotem aí, eu separei aqui acho que 4 ou 5, e essa é muito importante. Cuide e atenda como você gostaria que cuidasse dos seus. Grife os seus aí, como você gostaria que cuidasse dos seus. É assim que funciona, certo? Esse é o primeiro passo, então. Olha a minha xícara, puro batom. Não dá nada, né? Quem mais tá tomando café aí? Segunda recomendação, gente, vocês vão dizer, Karine, de novo essa história, de novo, eu vou martelar, eu quero que isso seja meu sobrenome para quem esteja aqui. Eu vou martelar incansavelmente em cima disso, porque cada vez que eu me coloco numa situação de cliente, eu sinto isso dos vendedores, e eu demorei muito tempo para perceber isso, e eu percebo que é aí que tá a grande virada de chave. Segundo, direcione o seu cliente. Gente, o cliente precisa direção. Você é o especialista e você precisa entender que, de novo, vendas não é só relacionamento, é relacionamento com direcionamento. Direção, anota essa palavra aí. Dê direção para o seu cliente, entenda a necessidade com foco total e dê direção. E aí eu quero dar um exemplo prático aqui para vocês. Prático, até fiz um Reels esses dias. Frase clássica do cliente: estou só dando uma olhadinha. A gente fala isso quando a gente entra numa loja, né? Para quê? Para o vendedor não vir em cima. E quando a gente está na posição de vendedor, a gente escuta isso o tempo todo. Agora eu quero perguntar para vocês, quero dar uma situação aqui clássica. Ontem de tarde, eu e a Daiane, você sabe que a gente está reformando uma casa, que vai ser a casa do Empodere, né? Logo, logo a gente vai estar abrindo as portas aí, a casa da mulher empreendedora. E a gente precisava comprar uns itens para o banheiro. Um balcão, um espelho, uma cuba, né? Essas coisas assim que a gente não é muito prática, assim, loja de material de construção não é muito nosso nicho. A gente está aprendendo agora com essa reforma. E aí, ontem a gente tinha tempo para fazer isso e a gente resolveu que a gente ia resolver isso. E começou aí numa loja, noutra loja. Gente,
É impressionante, os vendedores ficam esperando a gente dizer qual é o próximo passo. Não é o cliente que diz, é o vendedor. E aí toda vez que a gente entrava na loja, eu dizia, a gente tá só dando uma olhadinha para ver como eles iam se comportar. Agora eu te pergunto, quem é que vai numa loja de materiais de construção dar uma olhadinha? Quem é que sai no meio de uma pandemia dar uma olhadinha? Pelo amor de Deus, se o cliente entrou na tua porta é porque ele tem uma necessidade. Resolve, você tá ali para isso. E aí quando a gente diz isso, eu tô só dando uma olhadinha, parece que é sabe aqueles imã que repele o vendedor? E larga a gente no meio da loja. O cliente precisa de ajuda, ele não tá dando uma olhadinha. Sabe o que o cliente tá te dizendo? Quando ele diz, eu tô dando uma olhadinha, é como se ele te dissesse assim, olha só, eu tenho um problema, mas eu não sei direito como resolver. Eu não entendo nada sobre isso. Eu não sei, na verdade, nem como te pedir o que eu quero. Mas eu sei que aqui tem. Então eu preciso de ajuda. Por favor, me ajuda a resolver o meu problema? É exatamente isso que o cliente diz. E aí, vendedor, qual é o teu papel nesse momento? Se afastar? Deixar o cliente sair? E a gente foi entrando numa porta e noutra porta e numa loja, noutra loja, e eu dizendo essa mesma objeção, né? E o atendimento foi sempre o mesmo, Então assim, gente, direção, o cliente quer direção, é só isso que ele quer. O cliente não entrou na loja buscando um amigo. Pelo amor de Deus, o cliente vai na loja porque ele precisa que alguém resolva o problema dela, resolva o problema dele, certo? A Lu tá colocando aqui, o Jair também, temos que dar clareza aos nossos clientes. Clareza, direção, ele não sabe qual é o problema. O que vocês acham que a gente vai comprar? Eu vou dizer pra vocês aqui, ó, a gente precisa comemorar todas as vitórias, tá? O novo empreendimento. Sabe o que a gente foi procurar ontem? Vaso sanitário, caixa acoplada, não sei o que, 2 mulheres. Vocês acham que a gente entendia disso? A gente entende alguma coisa disso? A gente entrou na loja pedindo socorro, pelo amor de Deus, alguém me explica qual é a diferença disso, daquilo, daquele outro, né? Então assim, quando o cliente diz eu estou dando uma olhadinha, ele está pedindo socorro. Você está ali para resolver. Então, gente, direção, é isso que o cliente quer. Se você, olha, eu posto aqui, ó, minhas mãos que são assim, quase funcionam mais que a boca. Que a maioria dos atendimentos que são perdidos, inclusive que vocês perdem, tá? E tá tudo bem, a gente nunca falava sobre isso por aqui, é porque vocês de alguma maneira não direcionaram. O que é direcionar? A gente não pode ficar largando, deixando na mão do cliente a decisão. Quem toma a decisão, quando entende o que é melhor para o cliente, é o especialista. É por isso que você está aí, é por isso que você estuda. Então, quando o cliente te procura, já começa a falar com ele sem pensar na possibilidade dele sair dali sem te dar um sim. Já começa a conversar com ele, mostrando na tua postura que você é com certeza a melhor solução, que você tá ali para ajudar ele. Direciona a conta, agora a gente faz assim, 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 e nós vamos fazer assim por causa que ali na frente pode acontecer isso, então a gente já vai antecipar isso. É só isso que o teu cliente quer. Direcionamento. E aí, outro ponto que eu coloquei aqui, que você precisa se deter e prestar muita atenção se você não quiser ser um vendedor meia boca, é ter paciência. Paciência e amor com o teu cliente. Por quê? Muitas vezes eu vejo o vendedor conversando com o cliente da mesma maneira que ele conversa com um colega. O teu cliente não sabe nada sobre o teu produto, sobre a tua entrega. Você não pode conversar com ele usando o mesmo vocabulário, usando as mesmas colocações que você faz com o teu gerente, com o teu cliente, com o teu colega de trabalho, que fez um curso, um treinamento técnico contigo em relação ao produto, serviço. Então, assim, precisa ter paciência. E presta atenção, te escuta falando, vê se você está sendo, se você está conseguindo se fazer entender,
Vocês conseguem imaginar os termos usados no mundo? Agora eu vou pegar isso como exemplo, tá? A minha situação é da Daiane de ontem. Os termos usados no mundo numa loja de materiais de construção. 80% das coisas faladas lá a gente não entende. Ainda mais quando tá falando de caixa acoplada. O que é uma caixa acoplada? Então, simplifica, paciência e amor na hora de conversar com o teu cliente. Ele não vive o teu mundo, ele não vive o teu universo. O teu cliente é leigo no que você é especialista. Então, se porte como tal. Tenha paciência, entenda. E se o teu cliente te perguntar 300 vezes a mesma coisa, e às vezes eles perguntam, eu sei porque eu já estive aí no teu lugar, e às vezes eles perguntam, isso é bom. Enquanto o cliente continuar perguntando, é sinal de que ele continua interessado. Enquanto o cliente continuar perguntando, é sinal de que é ele dizendo assim, eu ainda não tenho certeza que você é a pessoa certa, por favor, me convença. E se o cliente está te perguntando muito, cara, dá uma olhadinha no teu vocabulário, dá uma olhadinha como você tá colocando as coisas. Será que você não está, talvez, intimidando o cliente com o teu vocabulário perfeito, correto, né? Técnico, usando termos técnicos demais? Então, assim, presta muito atenção, paciência e amor com o cliente, certo? Porque senão você vai entrar no mundo dos meia boca e eu sei que você não quer isso. Próximo ponto que eu coloquei aqui, de novo, Karine, você vai falar disso? Vou, de novo, empatia. E aí eu quero colocar uma coisa aqui para vocês. Seja disponível para o teu cliente. Esteja disponível. Não adianta dizer que se coloca no lugar do cliente se você não entender que vocês são diferentes. Então, isso precisa ficar muito claro no nosso atendimento. Entenda, seja empático, sim, se coloque no lugar do cliente, se coloque na condição do cliente, mas entendendo que vocês são diferentes e que talvez a tua percepção de mundo e que talvez não, com certeza, a percepção da resolução daquele problema, a tua percepção do quanto aquele problema atrapalha a vida de alguém é uma e do cliente é outra, certo? Provavelmente aquela moça que não tirou o vestido do manequim pra mim, que custava R$480, com certeza aquele valor era caro para ela naquele momento, porque ela era vendedora e esse valor, imagina 2002, quando era um valor realmente, eu acho que era o valor do salário do comércio. Então o que aconteceu? Ela não foi empática e ainda ela não entendeu que somos diferentes. Para mim também era caro aquele valor, mas naquele momento eu estava disposta a pagar. E ela não foi empática o suficiente a querer entender por que razão eu estava disposta a pagar aquilo tudo. Cara, eu teria comprado sapato, você sabe como é que é namoro novo, né? Quem aqui já não passou por isso? A gente faz qualquer coisa. Eu ia conhecer meu sogro e minha sogra. Primeira vez que eles iam me enxergar, eu ia gastar todo o meu dinheiro com a roupa, mulher, né? Com a roupa para ir naquela colação de grau. E ela simplesmente botou fora aquilo tudo, botou fora. Talvez a venda da semana dela seria aquela ali, ela acabou botando fora. E eu nunca mais esqueci. Mas enfim, outro ponto aqui, meninas e meninos, muito importante. Gente, respeite o tempo e o dinheiro do teu cliente. Vendedor, sim senhor, e eu gosto muito, né? Você sabe que o nome da minha metodologia é vendedor, sim senhor, né? Então eu acabo usando muito essa palavra. Vendedor, sim senhor, respeita o tempo e respeita o dinheiro do cliente. Respeita o tempo e o dinheiro do cliente, entregando o seu melhor dentro daquilo que ele entende que é o melhor para o cliente. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. E aí,
A última coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: além de respeitar o tempo e o dinheiro do cliente de vocês, a gente também precisa ser profissional ao máximo. O que é ser profissional ao máximo? É estudar, é se capacitar, é fazer o que a gente está fazendo aqui. É circular em tribos diferentes. Gente, vendedor, eu preciso dizer para vocês assim, ó, que eu tô cansada dessa história das pessoas dizer que vendedor é só uma pessoa que deu errado em tudo e foi trabalhar em vendas. Cara, vendedor pra mim, é o vendedor de verdade, tá? Vendedor sincero, é o cara. É o cara que circula em todas as tribos. Eu tenho o maior orgulho, a minha maior conquista da minha vida, sabe? Eu sempre falo isso. É que se você me largar no bairro mais comum dessa cidade, com certeza eu vou conhecer alguém ou vai ter alguém que me conhece. E se me largar no bairro mais top dessa cidade, com os maiores tubarão, com certeza vai ter alguém que me conhece, que já foi atendido por mim. Então, assim, o vendedor de verdade, ele circula em todas as tribos, ele conhece muita gente, ele se relaciona muito bem, gente, e isso enriquece. Então, ser profissional é isso, é não medir ninguém com a tua régua. É sentir orgulho de sentar do lado de um cliente extremamente simples. Por quê? Porque eu valorizo o tempo e o dinheiro dele, independente de quanto seja. De estar de manhã com um cliente extremamente simples e humilde, se for de tarde tomar um café com um cliente que talvez pague em dólar, tá tudo certo. Tá tudo certo. E você precisa circular nesse mundo com muita facilidade, e isso te torna um vendedor, isso te tira de qualquer sinal de ser vendedor meia boca. Então, assim, não é só estudar. O que eu quis trazer isso para vocês? Não é só estudar a parte técnica, precisa. Por que precisa? Porque o cliente é leigo, lembra? Ele não sabe. Então eu preciso me deter à parte técnica, eu preciso explicar para ele por que aquilo é a melhor solução. Mas eu também preciso me desenvolver de outras formas, circulando em várias tribos, lendo, gente, lendo jornal, lendo livros. Por que eu preciso ler livros? Porque eu preciso enriquecer meu vocabulário. Por que eu preciso ler jornal? Porque eu preciso ser uma pessoa bem informada, sabe? As pessoas querem saber o que está acontecendo no mundo, né? E olha só, gente, eu sou cruel, tá? Eu sou cruel. Aí, numa dessas lojas que eu cheguei ontem, né, eu perguntei sobre um muro verde, e aí o vendedor disse: então, a gente tá só com esse porque tá em falta por causa daquele navio lá que encalhou e E eu disse pra ele: sério, um navio? Como é que é isso? E ele me contou toda a história. Ele disse: mas olha só, o navio já desencalhou. E eu perguntei pra ele: onde é que canal mesmo que ele tá? E ele ele tava encalhado lá no canal. Então, assim, tipo, é isso que o cliente quer. Eu, Karine, bem malvada, né? Eu fiquei conversando e vendo o quanto essa pessoa estava informada. E é isso que o teu cliente quer, sabe? Que você não fale com ele só daquele assunto, que você também traga notícias boas, notícias às vezes até ruins, mas que você saiba de uma maneira geral o que está acontecendo no mundo, né? Na tua cidade, pelo menos. Isso te faz ser diferente, isso te coloca num lugar diferente, isso te traz um diferencial competitivo sem igual. E isso a gente precisa colocar sempre, ter sempre, certo? Então, gente, as minhas recomendações para que você não seja um vendedor meia boca hoje são extremamente simples, mas são exatamente o que anda faltando nos vendedores por aí, sabe? Exatamente o que anda faltando, que são as soft skills, né, que a gente tem falado muito aí, por aí, que são as competências comportamentais que a gente não tem visto por aí. Empatia, paciência, a gente falou hoje aqui sobre empatia, sobre paciência, sobre entender que somos todos iguais, sobre atender e cuidar como a gente gostaria que cuidasse dos nossos, né? E isso é muito importante.